Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas. Já quero aproveitar a sua presença aqui nos nossos estúdios para nós falarmos das notícias do Legislativo, do que acontece aqui na Câmara de Campinas, até porque a Elecamp, a Escola do Legislativo, o presidente da Câmara, receberam uma homenagem? Isso sim, olha, ontem o presidente da Câmara de Valinhos veio até aqui a Câmara Municipal de Campinas e fez a entrega da moção de congratulações ao presidente da Câmara de Campinas, o vereador Luiz Rossini, e à Elecamp, a Escola do Legislativo, como forma de agradecimento em apoio dada à Escola do Legislativo daquele município. O presidente da Câmara de Valinhos, vereador Rodrigo Tolói, e a diretora da Eleva, Escola Legislativa de Valinhos, estiveram na Câmara Municipal de Campinas para agradecer o apoio dado pelo Legislativo Campineiro à escola valinhense. Quero aqui agradecer o presidente Rossini, presidente da Câmara Municipal de Campinas, por estar nos recebendo, toda a equipe da Câmara Municipal de Valinhos. Essa importante parceria entre esse poder tão importante, Poder Legislativo de Valinhos e o Poder Legislativo de Campinas, e manter essa parceria, essa escola legislativa, para estar trazendo a população para dentro da Câmara Municipal, para estar aproximando as nossas crianças à Câmara Municipal, ao nosso Poder Legislativo, para estar discutindo novos projetos, novos planos para a nossa cidade. Essa parceria é importantíssima. A aula inaugural foi realizada no final do mês de junho, com o tema Técnica Legislativa, a arte de escrever uma lei. A palestra foi ministrada pelo professor Alexandre Siloto Assini. Teve uma recepção também muito boa, no sentido de que o público se mostrava bastante interessado, fez perguntas. Então, dessa maneira, eu acabei podendo contribuir aí com a disseminação do conhecimento a respeito das atividades legislativas, o que para mim foi um prazer. A diretora da Elecamp salientou a cooperação entre as câmaras. Um dos nossos papéis, além de capacitar os servidores da casa, promover o Legislativo Municipal aqui de Campinas, é auxiliar as escolas parceiras, as escolas do Legislativo vizinhas que estão iniciando seus trabalhos. Fizemos isso com várias escolas da região. A diretora da Eleva, Escola Legislativa de Valinhos, enalteceu o apoio recebido da Elecamp. Para a gente, a Elecamp, ela é mais do que uma escola parceira, uma escola irmã, sendo a Escola do Legislativo de Campinas. Ela traz para nós uma experiência, ela traz para nós um know-how sobre tudo aquilo que a gente começa a fazer lá na Escola de Valinhos. Então, a gente contar com a Elecamp na realização da nossa aula inaugural foi de extrema importância, né? Com o know-how do professor Alexandre, a gente conseguiu ter uma aula de técnica legislativa lá na Câmara, que foi muito bem recebida tanto pelos funcionários, pelos servidores da casa, servidores do Executivo e a própria população, né? A gente teve uma participação popular muito grande, então realmente a nossa aula inaugural foi um evento extremamente importante e muito grandioso, graças à participação também da Elecamp. Então a participação da Elecamp foi fundamental para nós. Durante a visita, o presidente Rodrigo realizou a entrega de uma moção de congratulações ao presidente da Câmara de Campinas, Luiz Rossini, e aos servidores que participaram da ação. Essa moção é uma gratidão pelo presidente, por todos os funcionários da Câmara de Campinas, por ter ido até a nossa Câmara, está apresentando a Escola Legislativa do município de Valinhos. Teve o palestrante Alexandre que esteve lá, deu uma palestra fantástica para todos os funcionários, para os munícipes de Valinhos. Então é uma moção de congratulações a toda a Câmara Municipal de Campinas pelo empenho que tem e pelo apoio que tem nos dado a Câmara de Valinhos. Então o presidente Tolói da Câmara de Valinhos agradece muito a todo o empenho da Câmara Municipal de Campinas e essa parceria, principalmente nessa escola legislativa que é fantástica e será uma construção entre a Câmara de Valinhos e a Câmara de Campinas. Então é um prazer muito grande estar aqui e eu agradeço de coração a cada um dos funcionários da Câmara de Campinas. Luiz Rossini agradeceu a homenagem e pontuou o papel das escolas do Legislativo e a colaboração na capacitação, qualificação e fortalecimento do trabalho dos servidores. Para nós foi importante, né, termos sido chamados para ajudar numa aula inaugural, né, da Escola do Legislativo de Valinhos. E é uma forma de fortalecermos o poder legislativo. Eu acho que as escolas do legislativo, eles
elas cumprem esse papel. Ajudar na capacitação, na qualificação, no fortalecimento do trabalho dos servidores da própria casa, mas mais do que isso é prestar um serviço à sociedade local. Através das escolas do Legislativo, como acontece em Campinas, Valinhos também vai fazer isso, é levar para a sociedade informações de utilidade pública, de interesse local, mostrando qual é o papel do vereador, qual é o papel do Legislativo na cidade, a importância desse poder para a nossa democracia e como, tendo um Legislativo forte, a cidade ganha com isso. Então, esse reconhecimento da Câmara Municipal de Valinhos para o trabalho da Elecamp com essa moção, eu quero cumprimentar o presidente Rodrigo, a diretora lá da Escola de Valinhos, a Bruna, o professor Alexandre Nosso, que foi lá e fez essa aula inaugural, a Nelly e toda a equipe da Elecamp, porque esse reconhecimento mostra que estamos no caminho certo. E se a gente conseguir apoiar que as câmaras da nossa região também tenham uma escola do Legislativo parecida com a nossa e até melhor, a gente vai saber que é o Poder Legislativo que ganha com isso, é a sociedade que ganha com isso, é a democracia que ganha com isso, porque o Poder Legislativo forte é a garantia de sustentação da democracia e promoção da qualidade de vida e bem-estar da população. Eu, como presidente da Câmara Municipal de Campinas, me sinto muito honrado, né, em receber essa moção de congratulação pelo trabalho que a Elecamp, a Escola do Legislativo de Campinas, faz, não só em Campinas, e também o apoio que tem dado a vários municípios, inclusive Valinhos. E Mir, na hora de conferirmos a primeira parte da 41ª reunião ordinária. Ela foi por iniciativa do presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini, e comemorou também o aniversário aí do Instituto Penido Burnier, que é o hospital aqui em Campinas especializado em doenças dos olhos. A iniciativa foi do presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini. A primeira parte da reunião ordinária foi dedicada aos 103 anos da fundação do Instituto Penido Burnier. O Hospital de Campinas é referência no atendimento à doença dos olhos desde 1920. É uma referência, sim, da oftalmologia em Campinas, no estado e no país, mas também falar do trabalho social que o Instituto desenvolve. Recentemente, com essa parceria com a Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Educação, que permitiu fazer a triagem de 70 mil estudantes, né, da rede pública municipal, identificar 36 mil estudantes de todas as idades que têm alguma deficiência visual, vamos dizer assim, e com a intenção no final de entregar 10 mil óculos para esses estudantes. A gente sabe que muitas vezes o desempenho escolar, a dificuldade de aprendizado, de acompanhar uma aula, se dá por uma deficiência visual. E muitas famílias, infelizmente, não têm condição, às vezes até de consulta e principalmente depois adquirir um óculos adequado, né, para aquela situação. O presidente do Penido, médico oftalmologista Leôncio Queiroz Neto, participou do evento, fez parte da mesa. A Fundação Penido Burnier tem atualmente uma fila de catarata com 800 pessoas. O tempo de espera pela cirurgia é de 2 anos e muitos podem ficar cegos neste período. Nossa expectativa é termos um diálogo aberto, franco, com os poderes executivo e legislativo, para estabelecermos políticas públicas de saúde ocular que diminuam os custos aos cofres públicos e o sofrimento de grande parte da população. Uma pesquisa publicada recentemente no The Lancet, um dos mais respeitados periódicos científicos do mundo, mostra que a prevenção de cegueira diminui pela metade os custos aos cofres públicos. Na medicina, não acreditamos em sucesso isolado. Por isso, coloco aqui a minha profunda e sincera gratidão a todos de alguma forma participaram desta jornada. Uma história mais que centenária, que começou em 1907. O tradicional instituto recebeu ao longo dos anos pacientes ilustres, como presidentes, governadores e embaixadores. Quando a gente fala
Instituto Penido Bournier, a cidade inteira reconhece a excelência do trabalho desenvolvido pelo Instituto, né, no atendimento das doenças oftalmológicas, né, com o Hospital dos Olhos, também do trabalho social que o Instituto desenvolve e ao longo de toda a sua existência, o Instituto Penido Bournier conseguiu dar visibilidade a Campinas. 12h mais 15 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo. Agora para falar, Mina, sobre a reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia, que se reuniu no finalzinho do semestre. Ela realizou a 5ª reunião no final aí do primeiro semestre, analisou projetos e ainda também trouxe aí uma discussão. Essa comissão é presidida pela vereadora Guida Calisto. Presidida pelo vereador Gustavo Peta, a Comissão de Ciência e Tecnologia se reuniu pela 5ª vez no ano. E logo no início deu o parecer favorável a um projeto de lei de autoria da vereadora Débora Palermo. O parecer sugerido pelo vereador Fernando Mendes, favorável ao PLO 208 de 2021 e a emenda de folha 18, processo número 234.467, de autoria da vereadora Débora Palermo, que cria o Observatório de Proteção Integral à Infância e Adolescência no município de Campinas e dá outras providências. Então, o parecer do vereador Fernando Mendes é favorável ao projeto, um projeto que já foi votado aqui na casa em primeira votação, na legalidade, e agora está passando pelas comissões de mérito. Eu acompanho o parecer do vereador Fernando Mendes, favorável ao PLO 208 de 2021. Eu acompanho, então, o parecer sugerido pelo relator. Então, com o voto da vereadora Guida Calisto, o meu voto e o parecer do vereador Fernando Mendes, nós consideramos aprovado o projeto 208 de 2021, de autoria da vereadora Débora Palermo. E essa votação, acompanhando o parecer favorável que nós fizemos do nosso parecer, só vai enriquecer muito mais esse trabalho com relação às crianças e adolescentes. Em seguida, aconteceu um debate público sobre o projeto de lei de autoria da vereadora Guida Calisto, que estabelece restrições do uso de tecnologias de reconhecimento facial pelo poder público. É um debate urgente, muito importante, que tem muita repercussão nacional, que diz respeito às questões relacionadas à privacidade, que diz respeito a questões relacionadas ao mau uso dessas tecnologias que podem, muitas vezes, ampliar e fortalecer discriminações, formas de preconceito, em especial, no caso, quando utilizado pela segurança pública, na perspectiva do racismo. Então, quando chegou para nós esse tema, a gente estava inserido, né, o nosso mandato está inserido nessa luta nacional de combate ao racismo, e foi feita uma campanha nacional, né, sobre essa temática. Então, nós, nesse alinhamento que a gente tem, nessa discussão nacional, né, por ser um mandato que se propõe a fazer a luta do combate ao racismo, a gente entendeu que seria bastante importante apresentar um projeto como esse. O artista Jules Venturi, mestre em sociologia, acredita que as tecnologias de reconhecimento facial vão substituir os autores de retrato falado, o que é perigoso. Essa proposta de automatização do olhar, de rotulação de nome a pessoas a partir de reconhecimento biométrico, e isso é extremamente perigoso. E para falar desse perigo, eu gostaria de lembrar de um episódio envolvendo um jovem negro que fez uma live expondo como as tecnologias de reconhecimento facial utilizadas num programa
dos bancos eram falhas, não reconheciam pessoas negras, só reconheciam pessoas brancas. Cíntia Piccolo, presidente do Laboratório de Políticas Públicas e Internet, questionou através de um estudo de uma cientista do Instituto de Pesquisa de Massachusetts, nos Estados Unidos, que mostrou que a taxa de erro do algoritmo mirava em alguns grupos específicos. A gente tem mais indícios em números de problemas do que de eficácia. Então, só para ilustrar mesmo, porque eu acho super importante no contexto de um debate, né, que traga também informações científicas e de estudos, vou trazer só alguns números, só para realmente ilustrar essa minha fala. A taxa de erro dos algoritmos, ela, na verdade, mirava alguns grupos específicos. Então, por exemplo, ela mapeou sistemas de reconhecimento facial da IBM, da Microsoft e de uma outra empresa chamada Face. E ela identificou que a taxa de acerto dessas tecnologias era maior para homens brancos e menor para pessoas negras e do sexo feminino. E ela também conseguiu classificar que o reconhecimento facial errava para mulheres negras em até 34%. Já enquanto a taxa de erros para homem branco não superou nem 0,8%. Paulo José Lara, coordenador do Programa de Direitos Digitais Associação Artigo 19, também questionou a questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Existem diferentes tipos de reconhecimento facial. Você tem um reconhecimento facial, por exemplo, que é aquele do seu celular, que é um reconhecimento facial de autenticação, ou seja, você usa os seus dados biométricos para autenticar um sistema e esse sistema reconhece você e você consegue trabalhar em cima dele. A gente está falando aqui, no caso desse projeto de lei, da utilização de reconhecimento facial em espaços públicos, que é diferente. Ou seja, não é só eu e o meu celular que precisamos conversar ali para ele me dar uma autorização para conseguir operar determinado sistema, etc. A gente está falando de uma coleta indiscriminada desses dados. Essa coleta indiscriminada, além de ter que ter uma finalidade muito bem específica, como a Cíntia lembrou no caso da LGPD, esses dados, que são dados biométricos, ou seja, todos aqueles dados que te identificam como pessoa, identificam o seu corpo, eles são armazenados e tratados em algum lugar. No caso de empresas privadas, isso está em servidores privados. No caso de um ambiente público, onde que estariam esses dados? Então, aqui em Campinas... Ao término, o vereador Gustavo Peta aprovou as discussões. É preciso ter limites éticos, limites legais, para que não haja desvio de finalidade, né? As questões relacionadas à privacidade, questões relacionadas ao discurso preconceituoso, discriminador, porque muitas vezes esses instrumentos podem servir para estimular o racismo, estimular abordagens violentas contra grupos historicamente excluídos. Só fazendo uma correção, a comissão é presidida pelo vereador Gustavo Peta e discutiu 2 projetos. Um de autoria da vereadora Débora Palermo e este último sobre a identificação facial feita aí por via artificial é de autoria da vereadora Guida Calisto. Agora, Mirna Abreu, acompanhamos então a 5ª reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia e agora a gente faz um balanço, a análise de uma comissão especial de estudos. Agora a gente vai falar da Comissão Especial de Estudos sobre a população em situação de rua. O sistema de moradias temporárias individualizadas para mulheres e famílias em situação de rua foi um dos temas abordados no primeiro semestre. O presidente da comissão é o vereador Paulo Gaspar. Completam o colegiado Cecílio Santos, Jair da Farmácia, Eduardo Magoga, Nelson Osser, Major Jaime e Carlinhos Camelô. A comissão procura analisar por que pessoas em situação de vulnerabilidade social muitas vezes encontram aqui nas ruas o local para viver. Também procura se inspirar em políticas adotadas em outras cidades do Brasil e do mundo, além de ajudar na formulação de políticas públicas. Bom, a preocupação dessa comissão nasceu quando eu protocolei aqui na casa 2 projetos voltados para a população em situação de rua, que é o Locação Social e o Moradia Primeiro.
Antes de nascer a comissão, eu já tinha trazido aqui o diretor de Direitos Humanos do Ministério, lá diretamente de Brasília, para falar desse projeto que é feito no mundo inteiro. E aí nasceu a ideia de fazer para a comissão, né, da população em situação de rua. Tivemos as 4 reuniões, 2 foram na linha da moradia, né, porque nós temos N tipos de moradia que podem ser ofertadas à população de rua para N diferentes necessidades de cada público, né, e tanto para aqueles que já estão em situação de rua, quanto aqueles que estão em vias de se tornar alguém como, né, devido à falta de moradia. Então, hoje nós temos 40 mil pessoas na fila da Coab, que inevitavelmente hoje ele não consegue mais pagar aluguel e vai acabar indo para a rua. Como temas, a comissão debateu no primeiro semestre sistemas de moradia temporárias individualizadas para mulheres e famílias em situação de rua. Projeto arquitetônico modelo de um albergue moderno com referência em projetos bem-sucedidos em outros países, além de segurança pública e saúde pública. Recebemos também a secretária de Assistência Social, Vandecléia Moro, aqui, para falar da rede de assistência que existe em Campinas. A nossa intenção é conhecer toda essa rede, diagnosticar o que funciona, o que não funciona e propor soluções para melhorar sempre, né? E também recebemos as forças de segurança, porque a gente sabe que entre a população de rua existe muita gente infiltrada, muitos delinquentes, e a gente precisa separar o joio do trigo e saber se esse trabalho está sendo efetivo aqui em Campinas. Bom, Mirna, já falamos então aqui de uma honraria, sobre a reunião de uma comissão de ciência e tecnologia, o balanço da comissão agora da população em situação de rua, e agora a gente fala sobre uma ação parlamentar. Hoje a gente vai focar nos requerimentos, que são documentos protocolados pelos vereadores para a fiscalização das coisas que acontecem na cidade, que são atribuição da prefeitura. E olha, o vereador Edson Ribeiro requer informações do Executivo a respeito do término da obra de construção de cobertura das quadras na escola Correia de Melo, no bairro Parque Dom Pedro II. O vereador Edson Ribeiro protocolou um requerimento solicitando informações do prefeito sobre o término da obra de construção de cobertura das quadras na escola Correia de Melo, que fica localizada na Avenida Coaciara, bairro Parque Dom Pedro. Na escola Correia de Melo, essa quadra já era para ser coberta há muito tempo. Esse vereador, só para você ver, faz 10 anos que eu fiz essa indicação e agora que veio sair. E saiu, era para ter entregado agora em junho, não entregou. Nós já estamos começando no mês de julho e ainda está lá parada. Então eu fiz o requerimento de informação para me ver do prefeito municipal por que realmente está nesse gargalho aí, porque esse vereador tem que dar a palavra para eles lá que foi feito e realmente 10 anos na expectativa, as crianças fazendo seus treinos físicos no sol, na chuva, no sereno. Então, para isso, esse vereador fez o requerimento de informação para saber quando vai ser entregue essa obra. Uma quadra esportiva coberta é fundamental para que as aulas de educação física sejam ministradas com qualidade, oferecendo o mínimo de infraestrutura para o desenvolvimento da criança e do adolescente. O parlamentar questiona no documento qual o prazo para o término da obra e a data para a entrega. Nós lá temos uma grande preocupação com aquelas crianças que realmente estão no piso quente, no sol quente, na chuva. Então, eu fiz um requerimento de informação para saber quando vai terminar, porque era para ter terminado agora dia 9 de junho e não sei por que não terminou. E o vereador Rodrigo da Farmadic solicita informações através também de requerimento sobre o lançamento do IPTU para os imóveis de núcleos urbanos informais regularizados através do processo de regularização fundiária de interesse social. O vereador Rodrigo da Farmadic protocolou um requerimento solicitando ao Executivo informações sobre lançamento do IPTU para imóveis de núcleos urbanos informais regularizados através de processo de regularização fundiária de interesse social. A partir de 2017, com a aprovação da Lei Federal de Regularização Fundiária, que inclusive
criou aqui a regulamentação do REURB no município de Campinas, possibilitou que o município, através da Coab e da Secretaria de Habitação, conseguisse avançar na regularização dos núcleos informais urbanos, as antigas invasões e ocupações que, de forma, já se consolidaram no município de Campinas, que tem infraestrutura de asfalto, água, esgoto, até mesmo aquele que ainda não possui essa infraestrutura pode receber a regularização fundiária, trazendo dignidade ali para aquele cidadão, morador de Campinas, que está naquele imóvel, naquela residência, mas não tem a documentação, não tem a titulação. Mas também com a regularização, traz ele para a legalidade, ele passa a ser tributado, passa a poder também, inclusive, dos próprios cidadãos querer poder pagar o seu imposto, né, pagar a taxa de lixo, que é um serviço que é prestado, e também o IPTU de acordo com o tamanho do seu imóvel. Mas não é previsto na legislação, e por isso eu fiz esse requerimento, quais são os critérios que são utilizados para fazer o cálculo do valor venal desses imóveis que estão situados em núcleos que foram construídos imóveis sem obedecer os parâmetros urbanísticos da nossa lei. O vereador enfatiza o avanço das regularizações fundiárias no município e busca informações sobre o critério objetivo na avaliação do imóvel. Esse questionamento partiu porque os primeiros núcleos que foram regularizados passaram a receber agora o seu carnê de IPTU para poder fazer o pagamento do seu imposto, desse tributo. Inclusive com lançamento retroativo a partir da data que foi aberta a matrícula por conta da regularização fundiária. Então veio um lançamento de 2 anos seguintes, que isso a lei ela obriga inclusive o município a fazer esse lançamento. Mas, inclusive, por conta disso, nós vimos que não foi dado a oportunidade desses cidadãos, que inclusive nunca tiveram um carnê, eles não sabem nem exatamente de que forma que é feito o lançamento, de ter o protocolo do pedido de gratuidade de isenção para aqueles que têm direito ao benefício. Por isso nós fizemos esse requerimento para dar direito para que nós podemos fazer, inclusive, a impugnação de lançamento para aqueles que têm direito. REURBs é a regularização fundiária aplicável aos núcleos urbanos informais, ocupados predominantemente por população de baixa renda, assim declarados em ato do Poder Executivo Municipal. A população que se encaixa na REURBs não tem nenhum custo, tendo o seu imóvel regularizado gratuitamente, ou seja, não paga requerimento e também não paga taxas como IPTU e registro no cartório. O vereador destaca algumas informações solicitadas no documento. Um dos questionamentos é se é utilizado algum fator de depreciação para lançamento desses impostos. Outro questionamento é quanto ao lançamento retroativo, se é analisado os critérios de garantia da gratuidade, né, e isenção daquele valor, principalmente para os idosos e pensionistas e também para aqueles imóveis que têm um valor, tem um metro quadrado menor de construção. Então são vários questionamentos que nós fazemos agora, até porque essa é uma lei nova, os processos de regularização são recentes, começou em 2017, os mais recentes saíram agora em 2020, então temos pouco mais aí de 3 anos de regularização e a população tem recebido agora o carnê com a cobrança do imposto, mas eu acho que o questionamento é se tem sido levado em conta esses critérios. O parlamentar explica os próximos passos do requerimento dentro da Casa do Legislativo. Vai à votação do plenário, nós esperamos que tenha a aprovação dos demais vereadores e após a aprovação ele é encaminhado ao prefeito que tem um prazo para responder e a partir da resposta nós vamos encaminhar uma reunião com o secretário de Finanças para que a gente possa achar um caminho de garantir o direito dos cidadãos de Campinas.